Olá, pessoal, bom dia. Quero dar início aqui ao nosso Esquenta Digital, aí, na nossa Semana de Transparência. Quero agradecer já a presença do Márcio, né, da Controladoria Geral da União, também, que estão aqui. Eu acabei de ver que o Túlio, lá da Prefeitura de São Paulo também, acabou de entrar. E dizer que a gente está, de fato, perseguindo aqui em Mogi das Cruzes né, em transparência, em integridade pública em participação cidadã. A gente acabou de lançar, né, recentemente aí, o nosso plano de ação em governo aberto, que traz ações, de fato, compromissos que precisam ser cumpridos dentro de 4 áreas importantes, né, que é a transparência, a prestação de contas, a inovação e tecnologia e a participação cidadã. O prefeito Caio Cunha tem um compromisso muito grande com a transparência, com o governo aberto, com a participação das pessoas no governo, e sempre foi um pilar muito forte da atuação política dele, né? Então, é a diretriz do prefeito Caio Cunha que a gente trabalhe para tornar a prefeitura de Mogi cada vez mais transparente, cada vez mais aos cidadãos. Muito feliz de estarmos aqui. A gente tem promovido essas ações de treinamento para os servidores, né? Também a nossa secretaria tem ido em escolas, universidades, para conversar com alunos, com professores, enfim, sobre essa temática e buscando, obviamente, aproximar todos esses atores sociais da prefeitura. Tudo isso por uma visão muito clara de que a gente acredita que a transparência ela acessível para as pessoas e precisa fazer sentido para a vida delas, para que elas acompanhem, para que elas participem. Então, muito obrigado aí, espero que a gente tenha um ótimo período, com muito conhecimento, com muita troca boa, e Dani, com você agora. Bom, a nossa primeira fala do dia hoje é com o Márcio Sobral. Ele faz parte da CGU e vai falar hoje para a gente a respeito, né, dos avanços, das novidades que a gente tem, tanto na área de transparência, participação cidadã e integridade, né, que são os nossos 3 pilares ali no time Brasil, voltados para o município. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Túlio. Muito obrigada, Márcio. E é com vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Severino. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar falando aí nesta manhã com vocês sobre esses temas, né, tão relevantes para a gestão pública e muito caros para a CGU, que cuida desses temas dentro de políticas públicas nesses temas dentro do Poder Executivo Federal, mas também tem, né, como tradição dentro da CGU, o fomento a entes subnacionais. Né? A Daniela citou o Programa Time Brasil. O Programa Time Brasil é um programa da Controladoria Geral da União que tem como objetivo fomentar essas três áreas, né, de participação social, transparência e integridade, que a gente vai ver ao longo aqui da minha pequena exposição, na verdade, né, que eles se integram ou deveriam se integrar, considerando aí as práticas e os conceitos internacionais. São áreas que têm uma interdependência, digamos assim, né? Não dá para a gente pensar em transparência, por exemplo, sem a gente pensar, nós temos que não pode ser algo centrado ou feito sem pensar nas reais necessidades de quem vai consumir essa informação, que é o cidadão, que é o usuário do serviço público. Não dá para a gente pensar em transparência sem a gente pensar o ciclo da política pública e os diversos momentos em que a participação social ela é importante para que a política pública ela atinja o seu objetivo, ela seja efetiva. Não dá para a gente pensar em transparência e participação social sem que as coisas sejam feitas de maneira adequada, de maneira ética, de maneira íntegra. Então, há uma correlação entre essas áreas e os conceitos mais modernos da literatura internacional, principalmente da OCDE,
é no sentido de que a integridade seria uma espécie de guarda-chuva onde se alocam outras áreas da gestão pública, né? A gente vai tratar um pouco com vocês aqui. Vocês me dão licença aqui, eu vou fazer um compartilhamento de slide. Bom? Você não foi na palestra? A psicóloga. Apareceu para vocês aí? Ah, tá. Tá visível. Apareceu. Né? Eu sim. Então tá bom. Como o tema aqui a gente está falando um pouco do que seriam as novidades, né? No serviço público, as nossas novidades elas não caminham na dinâmica em que a gente está acostumado na nossa vida privada, digamos assim, ou em outras áreas, né? O setor público, na verdade, ele tem uma tendência natural a uma mudança de legislação ou práticas e projetos, políticas públicas, quando já há uma certa acomodação, né, digamos assim, dessas novidades. Até porque o serviço público ele tende a buscar pluralidade, ele tende a buscar uma regulamentação mais plural, mais geral daqueles fenômenos sociais que estão acontecendo, tá? Então, quando a gente fala aqui em novidades, a gente vai ter que remontar um pouquinho, né, por exemplo, o que a gente teve de alterações legais nos últimos anos, né, e quais os impactos que elas estão tendo na gestão pública de maneira geral, em especial em municípios, né? Não conheço detalhes aí do município de Mogi, mas eu imagino um cenário, né, de dificuldade de orçamento, de dificuldade para comprar sistemas, de dificuldade para ter gente, uma série de dificuldades que se repetem de maneira geral nos órgãos públicos, em especial nos municípios. Tivemos uma série de alterações legais e elas são muito alterações decorrentes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Esse foi talvez o primeiro momento em que a comunidade internacional deixou claro que integridade, transparência, participação social, na verdade, fazem parte de um mesmo sistema, digamos assim, né? Que tem que ser voltado para o usuário de serviço público, voltado para o administrado, voltado para o cidadão. E aí ele previu ali uma série de ações de prevenção de combate à corrupção que os países signatários, e o Brasil é um país signatário, né? Para lembrar vocês um pouquinho lá do direito, né? Quando você assina um acordo internacional e depois esse acordo internacional ele é ratificado por decretos legislativos, normalmente dentro do seu país, ele passa a fazer parte do seu ordenamento jurídico. Então, os compromissos do Brasil na Convenção das Nações Unidas fazem parte do nosso ordenamento jurídico. O Brasil já tinha no seu ordenamento jurídico algumas dessas questões implementadas, tá? Mas ele teve que adotar uma série de medidas para implementar outras ações, em especial essas que estão aqui em negrito. Então, o Brasil ele teve que adotar políticas públicas e práticas de prevenção da corrupção, né? A CGU, Convenção de 2003, em 2005, por exemplo, a CGU criou uma secretaria específica de prevenção da corrupção. Ela foi criada para gerir projetos nessa área de prevenção da corrupção. O aperfeiçoamento de órgão ou de órgãos de prevenção da corrupção. Então, nós já temos no Brasil o Ministério Público, os órgãos de persecução penal, mas ainda no âmbito do controle administrativo, o Brasil criou órgãos, o Brasil aperfeiçoou órgãos e ainda tem que fazer. Medidas de prevenção da corrupção para a gestão do setor público, códigos de conduta para funcionários públicos, medidas de promoção da transparência pública, e aqui a gente vai ter especificamente algumas medidas de natureza legal, né? Se a gente for pensar transparência pública ou o direito de acesso à informação, ele é um direito que está previsto, né, no artigo 5º da Constituição, ele está lá como um direito autônomo, um direito do indivíduo. Lembra que o artigo 5º ele trata lá dos direitos e garantias do indivíduo, mas também está previsto lá no artigo 37, como uma obrigação da administração pública. Só que ele remonta, né, se a gente for pensar anteriormente, lá na Convenção das Nações Unidas de 1948, também tem o direito de acesso à informação, o Brasil era signatário. No entanto,
esse direito de acesso à informação, ele foi historicamente muito tratado como um direito instrumental, ou seja, ele não é um direito autônomo em que o acesso à informação por si só, ou o pedido de acesso à informação por si só, ele é suficiente. Ele foi sempre tratado como uma forma de atingir outro direito. Inclusive, cortes internacionais, quando iam tomar decisões em relação à Convenção das Nações Unidas, né, o artigo 19 da Convenção das Nações Unidas, que trata de direito de acesso à informação, eles buscavam entender qual era a motivação do pedido de acesso à informação para tomar a decisão. Ou seja, se havia legitimidade no sentido de pedir aquela informação para acessar algum outro direito, as decisões eram no sentido de dar informação. Já na nossa Constituição, e especialmente na nossa Lei de Acesso à Informação, ele veio como direito autônomo, ou seja, independe de motivação. Tanto é que a nossa legislação é muito clara, não precisa da motivação do pedido, nem a administração pública pode julgar se vai dar ou não alguma informação em função da motivação daquele pedido. Simplesmente se a informação é uma informação pública, não é uma informação pessoal. Se é uma informação pública que não está classificada como uma informação sigilosa, é uma informação que pode ser acessada ou como transparência ativa, conforme alguns critérios que estão ali na Lei Complementar 131, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou como transparência passiva, como está previsto ali na Lei de Acesso à Informação. Tá? Então, nós temos ali uma série de medidas e alterações legais em função disso. Medidas de prevenção da corrupção no setor privado, nós temos, né, o direito penal com a responsabilização de pessoa física, mas nós não tínhamos a responsabilização de pessoa jurídica por atos de corrupção. Então, uma legislação decorrente disso foi a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846. Fomento da participação da sociedade, tá? E aqui fomento no sentido amplo, né? Não só de controlar a execução de uma política pública, mas participar da formulação e da avaliação dessa política pública. Cooperação institucional e ações investigativas conjuntas. O Brasil passou a ter, especialmente em alguns âmbitos, uma ampla cooperação entre os órgãos de persecução penal, órgãos administrativos de controle, né? A inserção, talvez, hoje que falta, seja justamente a inserção de municípios nesse processo, né? Hoje, claramente, há uma cooperação, por exemplo, entre CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, quando há competência concorrente ou competência comum com polícias estaduais, com o Ministério Público Estadual, né? Falta a cooperação com os tribunais de contas, é uma coisa mais recente, mas também, mas acho que falta hoje uma inserção, né, dos órgãos administrativos de controle, os órgãos institucionais municipais ali, também participar desse processo de cooperação e troca de dados e troca de informações, e algo que o painel aqui, a pedido da Daniela, né, quais são os desafios. Um dos desafios nessa área é um desafio de integração, né, e eu já vou antecipando para vocês que isso tem muito mais a ver com confiança do que com os próprios instrumentos jurídicos que são assinados. A CGU tem termos de cooperação para todo lado, mas a troca de informações, os trabalhos conjuntos e tudo mais, isso depende muito mais de uma construção. O instrumento jurídico é necessário para dar segurança jurídica para essas trocas de dados, de informações, de participação conjunta, mas a confiança entre as instituições, ela acaba sendo isso em qualquer área de inteligência, no mundo inteiro funciona assim. A cooperação depende da credibilidade, depende da confiança, isso é construído com o tempo, mas é um passo que os municípios, né, junto com os outros órgãos, precisam dar. Esse é um dos desafios que estão postos ali. Vocês podem participar, tá? Não tenho a menor pretensão, viu, Daniela, de fazer um monólogo aqui, não. Tá? Vocês podem comentar, perguntar, participar, ou se quiser deixar um espaço no final, também é possível para as perguntas, tá? Fiquem bem à vontade aí, tá? Decorrentes da Convenção das Nações Unidas, houve aí uma série de legislações, uma série de alterações que impactam diretamente os municípios, porque, embora sejam legislações federais, no caso das leis, né, elas acabam regulando princípios e diretrizes, né, princípios gerais de diretrizes que cabem ali aos municípios, né. Temos um problema nesse nosso princípio federativo aí, porque os municípios acabam, na verdade, não tendo muita liberdade para legislar,
E eu vi até na programação que vocês também estão nesse momento, né, soltando um decreto, provavelmente, né, de regulamentação da lei de acesso à informação, ou alterando a regulamentação que vocês têm, né? Vocês devem ter ali, no momento que forem regulamentar, visto que vocês têm pouca margem de regulamentação, né? Tem que regulamentar autoridades classificadoras, tem que regulamentar as instâncias recursais, tem que regulamentar a parte do pedido, tem que regulamentar a gratuidade ou não em relação a cópias. Tem algum espaço, mas a maioria da regulamentação está feita pela lei 12.527, ponto final. Não há muito espaço de regulamentação aos municípios. Isso acontece com a lei anticorrupção, isso acontece com a lei complementar 131, há um espaço legislativo menor dado ao ente federativo municipal. Isso traz outro problema, porque muitas vezes as legislações elas são pensadas no âmbito federal com os instrumentos possíveis no âmbito da gestão federal, né? Quando a gente fala, por exemplo, na lei de acesso à informação, de dar transparência ativa, transparência passiva, né? A gente está falando de ter instrumentos capazes de pegar as informações orçamentárias e financeiras de sistemas de vocês e colocar isso daí no ar, uma linguagem cidadã, possivelmente com dados abertos, né, com sistemas que permitam um acesso mecanizado, sem bloqueios, ou seja, tem que permitir APIs, tem que permitir o acesso. Então, alguns pequenos artigos numa lei trazem desafios enormes, né, e desafios que dependem de gestão, né, desafios que dependem também de finanças, de recursos disponíveis para se poder fazer isso. No entanto, né, como tudo que a gente faz no setor público, né, a gente, na verdade, encontra desafios muito grandes e tem que ir enfrentando gradualmente esses desafios, né, com os recursos que nos são disponibilizados, né. Eu imagino que vocês, cuidando da parte de transparência, estão o tempo todo ali, como qualquer momento no setor público, disputando recursos, né. Alguns prefeitos colocam a transparência dentro da sua agenda como prioridade, outros não colocam na sua agenda. Às vezes as demandas sociais são outras no município, né? O município tem várias outras demandas sociais e aí fica residual o recurso para a transparência. Então tem esse desafio permanente em relação aos municípios. Aqui no nosso ciclo do tempo, aqui nós tivemos então a Lei Complementar 131, que ela trata especificamente de transparência ativa, ela altera a lei de responsabilidade fiscal, e ela é um instrumento, né, o primeiro instrumento de regulamentação lá do artigo 5º da Constituição, inciso 31 do artigo 5º da Constituição, para dar concretude, para operacionalizar o direito de acesso à informação. E nesse momento, o que a lei complementar está prevendo é que sejam disponibilizados na internet, né, todas as informações orçamentárias, financeiras e programáticas, sem definir algo que é muito importante, que é a granularidade dessa informação. Tem um pesquisador da FGV do Rio de Janeiro, o Gregory Michener, que ele está o tempo todo ele diz o seguinte: olha, a legislação brasileira é muito ampla no sentido de esses grupos de informações têm que ser disponibilizados com transparência ativa, e isso é ótimo para a legislação brasileira. No entanto, ela não define qual a granularidade da informação ou não especifica o que é que tem que ser efetivamente disponibilizado. Por exemplo, quando ela fala que tem que ser disponibilizada informação orçamentária e financeira, ou informação das despesas públicas, ela está dizendo que tem que colocar todos os contratos na internet, ela está dizendo que tem que colocar todas as partes processuais da licitação na internet, por exemplo, dar acesso às partes processuais na internet dos processos de compra eletrônicos. Essa granularidade da informação não está definida na lei complementar, nem no decreto federal que regulamentou. Então, é um desafio para os municípios, né? Esse desafio, eu acho, ele tem que estar muito associado ao quanto a sociedade demanda esse tipo de informação, né? Se a sociedade tem demandado esse tipo de informação muito como transparência passiva, por exemplo, eu quero peças processuais, eu quero informações, eu quero detalhes da licitação, eu quero detalhes da execução. Se essa informação é uma informação recorrentemente demandada por transparência passiva,
faz todo sentido que, havendo mecanismos para isso, eu passe a colocar essas informações como transparência ativa. Eu regulamente, aí é um espaço de regulamentação do município, né? Regulamentar e colocar essas informações como transparência ativa, até porque eu vou acabar economizando tempo, em vez de ter que responder individualmente, com um prazo finito ali, as informações para cada solicitante, eu vou ter essas informações pré-disponibilizadas na internet, mesmo que a legislação não me diga qual o grau de granularidade da informação que pede quando ele fala disponibilizar informação orçamentária e financeira e informação programática também. A principal normativa, né, foi a Lei 12.527, ou a Lei de Acesso à Informação, ou a LAI, como a gente conhece, que ela teve a seguinte questão: ela ampliou o rol de informações de transparência ativa, que tem que ser pré-disponibilizadas na internet, e regulamentou a transparência passiva. E quando ela regulamenta a transparência passiva, eu estou admitindo as pessoas aqui, hein? Quando não estou aparecendo no chat, aqui é um vício de apresentação. Eu sou professor, os alunos não cumprem horário, então o que eu mais faço é ficar admitindo aluno em sala. Márcio, a gente está admitindo, então se você quiser tocar, pode ficar à vontade, tá? Todo mundo está admitindo aqui, muita gente, ninguém vai ficar de fora. Então, a Lei de Acesso à Informação, como eu disse para vocês, ela traz algo muito importante, porque ela deixa claro que, embora o entendimento da Convenção das Nações Unidas, inclusive dos tribunais internacionais, seja de um direito instrumental, no nosso país é um direito autônomo. E o fato de ser um direito autônomo tem uma implicação prática muito importante, né? Que eu falei para vocês, nós não podemos julgar motivação. O valor da informação está inerente na própria informação. Depende de quem pede, independe da razão do pedido. Tá? Então, os nossos processos internos de atendimento, eles têm que excluir nossos fluxos, nossos desenhos, nas nossas orientações, na nossa formação de cultura de transparência, eles têm que excluir qualquer possibilidade de juízo de valor ou de admissibilidade, que seja, em função da motivação do pedido. É um direito autônomo. E a gente tem que focalizar os nossos esforços em relação a conseguir compreender e separar muito bem quais são as informações que são protegidas por sigilo. Né? No âmbito federal, há um decreto, o 7845, é um decreto específico para classificação de informações. Então, além do decreto geral, o 7724, de classificação da informação, de regulamentação da lei de acesso à informação, há o decreto 7845, que tem ali um procedimento específico de classificação da informação. Por quê? Porque uma vez as informações classificadas, né, pela autoridade competente da regulamentação de vocês, aquele rol de informações classificadas, durante o tempo de classificação, elas não poderão ser fornecidas independentemente da motivação. E não estando classificadas e não sendo informações pessoais, deverão ser disponibilizadas independentemente da motivação. Então, o foco deve ser no valor inerente daquela informação e na sua classificação ou não como informação sigilosa, ou ser ou não uma informação pública, ou uma informação pessoal. Né? Na administração pública, nós temos uma série de informações pessoais, né, que estão custodiadas na administração. Naquele momento, a lei não tinha LGPD, hoje com a LGPD ficou mais clara ainda, né, a proteção à informação pessoal e a forma de regulamentar a informação pessoal. Tá? Então, a lei de acesso à informação traz esse valor muito importante. Eu digo isso muito importante porque até hoje, nas experiências que a gente tem no âmbito federal, que a gente faz monitoramento, ou experiência nas relações com entes federativos, né, de que há uma avaliação do mérito do julgamento, uma avaliação da motivação do pedido. Né? Às vezes as pessoas nem escrevem isso, mas elas consideram isso para a tomada de decisão da entrega da informação ou não. Né? Olha, esse pedido aqui foi feito por alguém que é oposição no meu município. O que ele vai fazer com esse dado? Né? O que tipo de interpretação ele vai dar a isso? Que tipo de divulgação ele vai dar a isso? Hoje ainda, né, que a gente vive uma era de dificuldade de compreender o que é verdade e o que não é verdade, né? Uma influência muito forte da informação imediata de rede social, aquela informação
que muitas vezes reforça uma crença que o indivíduo já tem, né? Essa divisão, essa polarização que a gente tem, é porque as pessoas ficam numa bolha consumindo dados e informações daquilo que elas já acreditam. Então elas têm o tempo todo aquela ideia reforçada em relação à crença, né? Se você não é capaz de sair da sua bolha, se você não é capaz de consumir um dado, uma informação, inclusive da pessoa que você não gosta, inclusive da ideologia que você não gosta, você não tem a capacidade de dialogar e de acessar esses dados, você vai ficar na sua bolha recebendo reforços daquilo que você já acredita. Então, muitas vezes as pessoas têm receio em relação à informação pública, porque falam assim, poxa, essa pessoa vai pegar essa informação, vai jogar essa informação naquele meio da oposição, naquela bolha que ela está, né? E aquilo só vai reforçar talvez um conceito contrário a mim, né? Ou a gestão, ou a própria verdade em si, não só a gestão. Mas é uma questão, né, que o que a legislação ela quer proteger, né, é o direito à verdade, né, o direito ao próprio dado. Por isso a legislação ela traz alguns valores da informação, né? A informação tem que ser íntegra, a informação tem que ser autêntica, a informação não pode ser modificada. A lei ela diz explicitamente, né, quando ela vai definir o que é informação, ela diz quais são ali os atributos da informação, né? E a gestão pública tem que garantir o acesso à informação verdadeira com esses atributos de autenticidade, de integridade, de não modificação, né? Tanto é que, se a gente olhar a legislação, ela tem um artigo que ela diz o seguinte, olha, quando uma pessoa vem aqui e pede uma informação, e é uma informação, por exemplo, ele pede essa informação consolidada. Vamos imaginar que vocês não produzem um determinado relatório de avaliação de uma política pública, vocês produzem de outra forma. Aí a pessoa vem aqui e fala assim, eu quero um relatório dessa forma aqui. A legislação, né, não os obriga a manipular a informação só para atender aquele pedido específico, mas garante o acesso ao dado bruto, ao dado analítico, ao dado originário de maneira íntegra, sem modificação, né? Para que aí sim a pessoa possa fazer as avaliações, análises que ela quiser fazer ali. Tá? Principalmente no âmbito federal, a gente teve em 2012, quando a lei entrou em vigor, o decreto 7724, né? Cada ente federativo tem o seu decreto, mas a maioria das regulamentações se inspirou principalmente no 7724, né? Ele acabou sendo fonte, né, de inspiração para vários dos decretos, guardados ali as proporções, né, que se tem em relação ali a tamanho e tudo mais. E o 7845, aquilo que eu falei para vocês, é um decreto específico para a classificação das informações. E aí um outro desafio muito grande, que eu não sei se vocês já superaram esse desafio, que é da classificação das informações produzidas previamente à vigência da lei. A gente está falando aí de mais de 10 anos da vigência da lei. No entanto, se imaginar, não sei qual o tamanho qual o tempo de existência do município, né, da fundação do município de Mogi, mas se a gente imaginar a quantidade de informações que vocês têm aí previamente nos bancos, nos registros, muitos deles, boa parte dessa informação não digitalizada, a lei trouxe ali um prazo curto, né, de 2 anos, para que essas informações fossem identificadas e, se houvesse algum tipo de sigilo, fosse estabelecido o sigilo para essas informações contadas da data da sua produção, né? É um outro desafio muito grande. E esse desafio quase ninguém, na verdade, conseguiu fazer, né? Uma opção que inclusive o Estado de São Paulo mudou a sua regulamentação, porque se você for pensar na lógica, é assim, ó, eu tenho que ter as informações pré-classificadas, e se alguém me pede uma informação, ela já está classificada, eu não dou, se ela não está classificada, eu dou, ponto final, independentemente da motivação. No entanto, algumas informações, né, desse pretérito, digamos assim, ou desse histórico de informações, né, elas não passaram por esse crivo de avaliação e classificação. No entanto, se alguém vem e pede, aí se corre para tentar fazer um processo de classificação, se entender que aquela informação é uma informação classificável, por exemplo, como sigilo, né? Então, um outro grande desafio que se tem na União, se tem no Estado, se tem nos municípios, é como tratar essas informações que estavam produzidas antes da vigência da Lei de Acesso à Informação, né? Sendo que a lei determinava um prazo já suprimido para fazer avaliação e classificação, mas, no entanto, quase ninguém fez isso, né?
desafio de vocês é: vou avaliar cada informação se ela é classificável ou não no momento, né? Vou permitir essa subjetividade de avaliação de classificação. Se ela não está classificada, as pessoas que estão atendendo, a informação não está classificada de fato, mas ela deveria estar classificada porque ela atenta contra a segurança da sociedade do Estado, né? Se a gente olhar lá quais são as possibilidades de classificação, basicamente são informações que possam atentar contra a segurança e saúde da sociedade, ou contra a segurança, saúde e estabilidade do Estado, por exemplo. Esses são os critérios macro, digamos assim, de classificação. Se essas informações não estão classificadas, né, as pessoas que estão atendendo na ponta lá, que formulam as respostas, têm capacidade, né, de saber se aquela informação que não está classificada, mas ela deveria estar classificada dentro desses critérios, é outro desafio importante. Né? É um desafio de formação de cultura, de capacitação, de todas as pessoas que fazem parte desse ciclo. Né, e acesso à informação é complicado, porque a informação pode ser pedida para qualquer... Eu não sei como é que vocês fazem aí, se vocês têm um SIC centralizado no município ou SICs por secretarias. Pode falar, Daniela. Temos um SIC centralizado. Inclusive, atendemos 2 autarquias também. Tá, então com um SIC centralizado, talvez vocês consigam ter um juízo mais controlado, digamos assim, se uma informação deveria estar classificada ou não, e submeter as autoridades classificadoras para buscar fazer a classificação dentro daqueles 20 dias ali. Embora não seja o espírito que a lei previa, tá? Não era o objetivo, propósito inicial da legislação, mas há realmente algumas informações que efetivamente podem colocar em risco a atividade do Estado, né? E daí não podem ser realmente disponibilizadas. Tá? Em 2013, a gente tem a Lei 12.846, então a Lei 12.846 é uma lei que responsabiliza pessoas jurídicas, civil e administrativamente, por ato de corrupção contra a administração pública. Tá? Então são pessoas jurídicas, não só empresas. Não tem como aplicar a pena privativa de liberdade, então a responsabilização ela vai ser civil e administrativa. E aí, quando a gente fez ali tanto a lei de acesso à informação, quanto a lei 12.846, quanto a lei de conflito de interesse e tal, elas foram são leis do Poder Legislativo, mas elas foram gestadas, os seus projetos de lei, dentro da CGU, com participação da CGU. Algumas delas pouco sofreram alterações no seu processo legislativo. Então, a 12.846, ela busca responsabilizar civil administrativamente, e a ideia foi responsabilizar de uma forma que inibisse o ato de corrupção. Daí as sanções são altas. Tá? Se tiverem curiosidade, leiam uma escritora americana chamada Rose Ackerman, né? Ela vai falar muito sobre a questão do custo-benefício. Se no cálculo de risco aí o agente corrupto ele entender que vale a pena o risco em função de uma sanção baixa, por exemplo, mesmo que ele venha a ser identificado, né, não vai ser inibitório. Agora, se a sanção ela for muito relevante, como é no caso brasileiro, né, pode chegar a 20% do faturamento bruto da pessoa jurídica, ela é inibitória. Além de outras sanções reputacionais, sanções de restrição de contratar com a administração pública, tem outras restrições previstas ali. A lei de conflito de interesses, ela vale para o Poder Executivo Federal, então ela não é uma lei, ela é uma lei federal, mas ela não está incluindo aí estados e municípios, nem outros poderes que não seja o Executivo Federal. Ela regulamenta situações em que o agente público ele pode exercer atividades no setor privado ou não, considerando compatibilidades ou incompatibilidades com a sua atividade pública. O decreto 8.420, que regulamentou a lei de anticorrupção, agora ele foi revogado e alterado em 2022 pelo 11.129, né? O que o decreto cabe para vocês? Se vocês olharem a lei no artigo 7º, a lei de anticorrupção, ela vai falar que quando se tratar de regulamentar o aspecto de avaliação de integridade da pessoa jurídica na dosimetria de pena, não sei se vocês já têm a regulamentação anticorrupção da lei anticorrupção em Mogi, né? Faz parte do time Brasil, Daniela, a regulamentação? Não faz parte. Nós temos uma lei chamada 6 medidas, que aí tem, aliás, são 7 agora, né, que entrou uma de obra,
de obras públicas, né, que a gente regulamenta algumas prevenções sobre determinadas temáticas, mas não abrange todas as informações Assim, da aí tem uma questão muito importante, né, que eu sempre pergunto para as pessoas quando vêm me falar isso é o seguinte: vocês têm sancionado empresas com base nas leis de licitações, mandado para o cadastro de empresas indústrias suspensas, por exemplo? Se vocês têm essa situação, é muito provavelmente por uma coincidência de tipificações, muito provavelmente vocês também deveriam ter aberto processo com base na lei anticorrupção. Porque vocês olharem no artigo 5º da lei anticorrupção, quando ele fala das previsões ali, ele vai falar fraude na licitação, direcionamento da licitação, fraude nos contratos. Então, vários dos tipos de ilícitos previstos nas leis de licitações, né, também estão previstos na lei anticorrupção. Então, se eu abro um procedimento com base nessa mesma motivação e eu não abro, inclusive no âmbito federal, você pode abrir um único procedimento, um único processo administrativo de responsabilização da pessoa jurídica, que é o PAR, e você vai tratar das questões das leis de licitações, quando tiver um contrato administrativo, quando tiver participado de uma licitação, ou, enfim, fraudado alguma licitação, e também o processo de responsabilização pela lei anticorrupção. Tá? Urge, a gente fala de desafios, é importante que, mesmo se vocês não tenham colocado no Time Brasil, que vocês pensem nisso. Né? Não sei a competência exatamente que vocês têm nesse tipo de matéria, Daniele, mas é importante que vocês tratem, principalmente se vocês mesmos estão ali cuidando de processos de responsabilização no âmbito das leis de licitações, e alguns deles podem ser os mesmos tipos, né, de ilícitos previstos lá no artigo 5º da lei anticorrupção. Daí eu sanciono a empresa impedindo de contratar com a administração pública, aplico multas e tal, mas eu não sanciono, por exemplo, com base no faturamento da empresa, não dou dano reputacional. E aí eu teria que fazer, porque a legislação ela já está vigente desde fevereiro de 2014. Né? Então, outra questão importante é essa em relação à lei anticorrupção. Tá? Vou acelerar um pouco aqui o fluxo aqui, porque tem alguns outros slides. Em 2017, a Lei 13.460, chamada, né, de Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. No âmbito federal, teve um decreto específico de governança também. Em 2021, o decreto 10.756, que criou um sistema de integridade do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal, nessa área que a gente está tratando hoje, tem vários sistemas. Então, há um sistema de ouvidorias do Executivo Federal, a CGU, o órgão central do sistema. Há um sistema de controle interno do Executivo Federal, o órgão central é a CGU. Há um sistema de finanças e contabilidade, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, trabalhar muito com essa ideia de sistemas, com órgãos centrais cuidando desse sistema, e é importante essa ideia de sistema, de órgãos centrais cuidando do sistema, para você dar uma padronização na sua gestão. Padronização de sistemas, de procedimentos, de legislação. Se tiver muita gente com competência para cuidar do mesmo assunto, mesmo que esse assunto, todo mundo vai fazer contabilidade, todo mundo tem que ter integridade, todo mundo tem que ter ouvidoria, mas se você deixar que cada um faça a sua regulamentação, você vai ter um grande Frankenstein ali, né, nas proporções federais. Mesmo Mogi, né, a ideia de você ter órgãos que centralizem essas competências, pelo menos competências de regulamentação, de supervisão, de monitoramento, é muito importante. Mesmo que vocês tenham mais de uma ouvidoria, mas que vocês tenham uma ouvidoria ou um órgão que possa regulamentar, que possa conduzir esse processo do bom atendimento de ouvidoria, do bom processo de transparência, de acesso à informação, de integridade também. Em 2022, o decreto 8.420 ele foi revogado, no lugar dele entrou o decreto 11.129, ele é uma modernização do 8.420, ele traz alguns aspectos inovadores na parte de condução do processo de responsabilização, ele trata do julgamento antecipado. A gente começou a perceber que muitas empresas protelavam, e elas sabiam que elas iam ser sancionadas no final. Né? Então tinha todo um custo processual delas, um custo processual da administração pública também. Né? Então aqui criou-se um rito, digamos, sumário, né, que a empresa, ela já sabendo que vai perder, porque ela sabe, ela conhece o que ela fez de fato, ela já reconhece, antecipa
esse julgamento para evitar todo o custo processual que ela vai ter, que é caro para ela, todo o custo processual que a administração pública vai ter também. E ele traz também, na parte de promoção da integridade do setor privado, dos programas de integridade, dos programas de compliance das empresas, ele deixa mais claro alguns conceitos, como o conceito de gestão de riscos, como o conceito de conexão entre os pilares que formam um programa de compliance, algumas coisas que a gente percebeu que no decreto 8.420 não estavam muito claras, no 11.129 ele trouxe essas inovações, tá? Lembrando que, né, vocês têm todo o direito de regulamentarem a lei anticorrupção e tal, mas, conforme o artigo 7º da lei, na parte que corresponde a programas de integridade que são atenuantes na dosimetria da sanção, né, a regulamentação é privativa do governo federal feito pela CGU. Então, aquele aspecto do 11.129, que vai tratar de quais critérios devem ser considerados, e como eles têm que ser avaliados, isso está dentro, isso é uma obrigação, né, que os municípios teriam pelo artigo 7º da lei de cumprir ali também. E agora, em 2023, né, o sistema de integridade original do Poder Executivo Federal, ele foi alterado com um novo decreto, e agora ele está sendo chamado de Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, alinhando ao conceito e às ideias da OCDE, né, de um sistema integrado que vai envolver um foco no cidadão, né, colocando ali sob um guarda-chuva, digamos assim, da integridade, as ações de transparência, de acesso à informação, ações de corregedoria, parte das ações de ouvidoria que se refiram a aspectos de integridade, como as denúncias, por exemplo, colocando sob esse mesmo guarda-chuva que traz para a gente, né, um desafio muito grande de integração, porque essas áreas elas foram construídas de maneira separada, né? Os esforços foram no sentido, vamos construir o controle interno dos municípios. O TCE de São Paulo soltou ali orientações e foram sendo construídos desse jeito. Alguns copiaram o modelo federal. Tem a ouvidoria, criou uma legislação própria, ela seguiu um caminho. A corregedoria seguiu um caminho. Cada um foi seguindo um caminho meio estanque, né? E hoje a literatura internacional ela vem diz o seguinte, na verdade essas coisas precisam de comunicação e hoje nós temos agentes diferentes, caminhos diferentes e é difícil você integrar quem seguiu esses caminhos todos. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Entendimento? Ela fala um pouquinho aqui especificamente sobre desafios, né? Por exemplo, um desafio de transparência e acesso à informação, né? Eu diria que nos municípios, a gente está tendo aqui a média dos municípios no país, teve a nota 6,86 na última avaliação da EBT, né? A EBT é uma avaliação que a CGU faz de transparência passiva e de transparência ativa. E a gente nem considera aqui todas as obrigações das legislações, tá? Se a gente somar todas as obrigações da Lei Complementar 131, da Lei de Acesso à Informação, a gente vai ter ali perto de 200 obrigações a serem cumpridas. A gente pegou aqui as que a gente entende fundamentais. Tem que ter regulamentado aspectos mais relevantes da regulamentação, como autoridades classificadoras, instâncias recursais. A gente pega um grupo de informações que a gente entende que são fundamentais e avalia essas informações. A gente aqui avalia, inclusive Mogi foi avaliado, Mogi tem mais de 50 mil habitantes, né? Então Mogi foi um dos municípios avaliados também. Então a gente avalia todos os estados, todas as capitais e todos os municípios de 50 mil habitantes para cima, deu em torno de 691 entes avaliados. Houve um incremento, eu lembro que a primeira média que teve na primeira avaliação de transparência, foi a média dos municípios foi 3,49, e a última avaliação ela foi 6,86. A gente deve retomar, tá, pessoal? A última avaliação de 2020, mas a gente deve retomar a avaliação, a escala Brasil Transparente, a partir do ano que vem, tá? Possivelmente com publicação ano que vem, ou publicação em 2025, a gente está estudando isso, mas a gente vai retomar aí esse trabalho, tá? Então, acho que um desafio muito grande considerando que, né,
a média está muito baixa e que não estamos avaliando todos os aspectos, sim os que a CGU julgou mais relevantes, há muito que crescer em termos de transparência e acesso à informação na administração pública. E crescer, né, com essa complexidade que eu falei para vocês, né, de dar transparência ativa. Isso, Mogi é um município maior, né, Mogi deve ter meios ali, deve ter sistemas de gestão que permitem a automatização das informações que são geridas, informações financeiras, orçamentárias e programáticas, automatizar o processo de jogar isso numa plataforma web na internet, né? Mas muitos municípios não têm esses recursos, né? Muita gente ainda faz um processo não automatizado de coletar dados dos sistemas de gestão financeiros, orçamentários e programáticos e colocar posteriormente as informações na internet, né? Com o desafio da granularidade da informação que eu passei para vocês, né? No caso da transparência passiva, né, a complexidade vai variar, mas uma sinalização que talvez não seja muito boa é se eu tiver poucos pedidos. Tem gente que me fala assim, não vou investir porque eu tenho poucos pedidos. Eu costumo responder, mas será que você teria poucos pedidos se as pessoas efetivamente entendessem que isso é instrumento de acessar informação pública para ela poder pensar sobre a política pública, para ela poder fazer controle social, para ela poder participar, né? Então, uma sinalização, poucos pedidos podem me trazer, de repente, um conforto, mas por trás, né, é bem provável que seja uma sinalização de que eu preciso fomentar, de que eu preciso tornar a minha informação disponível, divulgar que eu disponibilizo essas informações, tornar essa informação inteligível, algum desafio, né? Algum desses passos não está sendo bem feito, por isso eu tenho uma quantidade muito baixa de pedidos de acesso à informação. Um outro desafio em relação aí à participação social, né, se a gente for olhar e talvez interpretar o interesse da sociedade, o interesse da sociedade está muito vinculado às próprias políticas públicas, né? E a política pública, isso nada que eu falar para vocês aqui é inovação, né? Mas se a gente for pensar a política pública, ela vai nascer de... Primeiro a gente tem que estabelecer o seguinte, a gente tem a seguinte questão, a gente tem demandas sociais grandes, elevadas e crescentes, e de outro lado a gente vai ter recursos que são finitos e escassos. Ou seja, demandas sociais não serão tratadas no nosso orçamento. Isso é um fato. Não está impossível, mesmo que a gente aumentasse a nossa carga tributária para valores maiores ainda, né, do que eles já estão hoje, atender às demandas sociais, os recursos são insuficientes. Então, a primeira grande questão é uma disputa entre os segmentos sociais por esses recursos que estão ali disponíveis. Tá? A formação dessa disputa, muitas vezes, ela se dá antes até de um prefeito, de um governador, de um presidente, do Poder Legislativo, ela se dá através da capacidade que esses segmentos sociais têm, por exemplo, de ter representatividade nos poderes constituídos, né? Eu não trouxe aqui, mas tem um quadro que eu apresento da assimetria de representação que a gente tem no Congresso Nacional. A gente tem algumas bancadas específicas ali que representam setores do país, né? Que se a gente for quantificar em termos de pessoas que estão naquele setor, né, é ínfimo o percentual em relação a outros administrados, né? E algumas coisas plurais, por exemplo, como educação, saúde, assistência social, né, nós não temos bancadas que sejam tão atuantes. São bancadas numericamente grandes, autodeclaradas, pelo menos pelos parlamentares, mas elas não são efetivas. E talvez fosse aí, né? Eu, por exemplo, imagino que vocês também, mesmo para quem não usa o hospital público ou não usa a escola pública, a gente quer para a nossa comunidade que elas tenham qualidade, que elas tenham orçamento, que elas tenham financiamento, que elas tenham professores bem pagos e bem treinados, profissionais de saúde e tal, e não é o que a gente não observa por causa de um subfinanciamento dessas áreas. Isso tem a ver com toda essa disputa orçamentária que é feita de demandas sociais. Se a sociedade não tem qualidade de informação, né, não tem transparência, não tem qualidade, dificilmente ela vai conseguir disputar esses espaços para terem as suas demandas sociais atendidas. Então, antes até da formulação da política pública, a própria escolha de uma demanda ou outra tem a ver com o grau de participação, né? Tem a ver com o grau de informação que as pessoas têm acesso.
Então, o grande desafio que eu entendo na parte de participação social é permitir às pessoas, ou dar informações de qualidade, ou criar espaços de participação efetivos, né, que possam permitir à sociedade, de fato, interferir em todo esse processo na política pública. Ou seja, primeiro, o Estado tem que ser permeável, né, a receber essas demandas sociais, ou seja, tem que ter conferência pública, tem que ter meios e instrumentos para que o Estado saiba quais são as demandas da sociedade. Depois tem que ter participação social para definir quais essas demandas serão atendidas em qual proporção, que ela disputa, né? É um choque entre segmentos sociais disputando os recursos orçamentários. Depois a própria formulação da política pública, ou seja, quais são ações, né, dentro da nossa estrutura programática, né? Quais são os programas, ações, projetos e atividades voltados para atender aquelas demandas sociais. A execução da política pública é um direito da sociedade compreender e entender como é que a política pública está sendo executada, e as ações de controle social, na maioria dos casos, elas são voltadas nesse momento. Esse momento está mais material, tem um orçamento, uma lei orçamentária que foi votada, tem lá o PPA, tem a LDO, tem a LOA, tem as licitações, tem os bens, tem os serviços que devem ser entregues. Então, muitas vezes, a sociedade só consegue ter concretude nas informações e só atua nesse momento, mas muitas vezes você está atuando em cima de uma política pública que não foi bem elaborada, de uma demanda que não é demanda prioritária. Então, é necessário que no ciclo haja participação. E a outra fase é a fase da avaliação da política pública. E isso nem o Estado faz bem feito, né? O foco, muitas vezes, do Estado é um foco em eficácia, ou seja, aquilo que estava programado foi executado? Foi. O plano de ação foi executado, eu fui eficaz. Aquilo que eu executei foi executado adequadamente, eu cumpri a legislação na parte de executar, eu cumpri o valor de mercado, eu fiz a licitação corretamente, ok, eu fui eficiente, mas eu só consigo, isso é importante, mas eu também preciso verificar a efetividade da política pública, ou seja, aquilo transformou ou modificou a realidade social, atenuou o problema, resolveu o problema, a efetividade da política pública, isso pouco o Estado faz, mas também é um direito da sociedade. Então, quando a gente pensa em desafios, ou quando a gente pensa em participação social, a gente tem que ser capaz de dar instrumentos e meios para que a sociedade possa participar o Estado sendo permeável para entender as demandas sociais, passando por um processo de escolha conjunta de quais demandas serão ali atendidas, formulando políticas públicas adequadas, executando adequadamente e medindo a eficácia e eficiência, mas principalmente a efetividade dessa política pública. Hoje, esses espaços ainda estão em número reduzido, ou seja, não há espaços para todas essas etapas do ciclo. Eles não são universais, ou seja, uma parte da sociedade participa, a outra nem sabe que existe, né? E, portanto, eles acabam sendo pouco efetivos. Temos um problema de participação social relevante nesse processo. Eu vou passar esse slide aqui direto para o próximo, é só um conceito da OCDE. E o desafio de integridade pública, para a gente finalizar, é um desafio de integração. Eu falei para vocês, né? Corregedoria andou e criou ali os seus meios e os seus instrumentos de como avaliar a conduta das pessoas. Transparência tem a sua legislação e caminhou no sentido próprio. Controle interno, ouvidoria, participação social, gestão de riscos, relação com o setor privado, com parceiros de negócio, com fornecedores de bens e serviços, de suprimentos. Tudo isso foi caminhando de maneira estanque, né? No entanto, quando a gente pensa integridade, que é no sentido mais amplo, digamos assim, que é fazer as coisas de maneira correta para ofertar o melhor serviço para a sociedade, isso envolve ter transparência, isso envolve ter participação social, isso envolve ter controle que avalie as políticas públicas. Se houver na parte de controle alguma indicação de conduta inadequada de agentes públicos, isso precisa ir para a corregedoria. A ouvidoria ela pode receber denúncias tanto internas quanto externas da sociedade, e tudo isso de maneira integrada, dentro desse guarda-chuva de integridade, é quase que redundante, mas são coisas diferentes, né? A integração da integridade, né? É um desafio também muito importante. Isso a gente vê, Daniela, no time Brasil bastante,
a dificuldade que os municípios têm. Por quê? Porque quando a gente fala de integridade, ou de um programa de integridade, ou de uma cultura de integridade, até por analogia com os programas de integridade do setor privado, o que a gente imagina é um setor, ou pessoas, né, que sejam capazes de cuidar dessa integração entre os diversos setores, ou seja, aquilo que entra pela ouvidoria e tem relação com uma conduta, né, uma denúncia, por exemplo, aquilo tem que ser passado para a corregedoria, mas aquilo tem que ser passado protegendo o denunciante, protegendo uma série de informações para que eu não descredibilize o meu canal de denúncia, mas eu também não posso ter um canal de denúncia que não posso ter uma denúncia que não tem efetividade. A efetividade vai se dar, por exemplo, com um aprofundamento pelo controle interno ou com uma aplicação de uma sanção pela corregedoria. Se isso não acontece, eu descredibilizo a minha parte de denúncia do canal de ouvidoria, né? Se eu não recebo, por exemplo, informações inicialmente avaliadas ou aptas, não faz sentido eu abrir processos correcionais se eu não tenho nenhum tipo de indício. E às vezes a ouvidoria não me trouxe essa informação, às vezes o controle interno não me trouxe essa informação. Então, essa integração entre essas diferentes áreas que cresceram separadamente, algumas a gente nem faz, né? Eu coloquei gestão de riscos aqui, porque ela é fundamental em termos de racionalizar esforços, em termos de saber priorizar aquilo que é mais relevante. O ideal é que não seja da cabeça do gestor, pura e simplesmente, que não seja da cabeça do servidor, pura e simplesmente, e seja de um processo racional de priorização. De novo, não temos recursos suficientes para fazer tudo, precisamos racionalizar e priorizar, e uma das formas de racionalizar é justamente a gestão de riscos, né? Mas é algo que está tão distante hoje ainda do setor público, mesmo no setor privado, né, Sérgio? Eu e o Sérgio, a gente trabalha numa área que a gente faz muita avaliação de empresas privadas que têm acordo de leniência com a administração pública, né? Ou num projeto de fomento, que é o Proética, que a gente avalia os programas de compliance das empresas e premia essas empresas dentro do cadastro do Proética por terem bons programas. A gente avalia muito, e a parte de gestão de riscos foi historicamente uma das partes que mais reprovou, né? Então, na teoria é muito legal, é muito bonito, tem normas, tem frameworks, tem isso, tem aquilo, mas pouco se faz. Então, um desafio muito grande é como articular essas áreas dentro de uma ideia de sistema, né? Em que as coisas se conectam, pelo menos parcialmente, essas atividades elas se conectam, né? E a nossa perspectiva, a nossa ideia foi de um órgão gestor que pudesse dar esse liame, né, entre as coisas, essa integração entre as coisas, e pudesse fazer com que a integridade funcionasse, formando, né, em última instância, uma cultura de integridade, que é o propósito e o maior objetivo da área de integridade. Dito isso, eu encerro, quase em cima do tempo. Eu falei deixar tempo de pergunta, mas eu acabei tomando todo o tempo, me desculpem, tá? Muito obrigado, e o Sérgio está acompanhando, né, o Projeto Time Brasil com vocês estão reunindo o tempo todo, mas o Sérgio e eu fazemos parte da mesma equipe, ficamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigada, Márcio. Eu já tinha anotado dúvidas aqui, mas você foi respondendo no decorrer da apresentação. Uma delas que a gente ia perguntar era sobre a avaliação EBT, porque nós estamos ainda ansiosos, né, por sair a próxima avaliação do município. Não sei se vocês me escutam. Ok? Porque realmente a nossa última avaliação ela não foi tão boa quanto a primeira, porque os critérios também tiveram modificações. E um fato curioso, assim, para contar para todos, é que na avaliação que foi realizada na gestão passada, realmente o que nos deixou sem nota foi a questão do SIC, né, dos pedidos de acesso à informação, da transparência passiva, que eles ou não foram respondidos ou não foram respondidos de forma qualitativa. Então, até um outro fato curioso é que a gente, pensando nessa questão de fomentar, né, a transparência no município, ensinar a população, a gente está indo em escolas, a gente está realizando essa ação de hoje, e a gente tem um aumento, assim, até por parte dos próprios servidores, de pedidos de acesso à informação. Então, é um fato curioso, assim, que está acontecendo atualmente na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Bom... Bacana. A gente vai lançar também uma autoavaliação, antes da EBT, vai lançar um site com uma autoavaliação, então o município pode fazer uma autoavaliação,
ele vai ter uma noção do que vai ser, por exemplo, a partir se as respostas forem bem fiéis ali à realidade de vocês, né? Uhum. Uma noção de quais são os aspectos a melhorar e depois virar a escala Brasil transparente. Se no caso de vocês teve muito a ver com transparência passiva, é mais fácil de consertar, um aspecto de cultura mesmo, de ensinar as pessoas, olha, precisa responder, se não for respondido, né? E quando responder, precisa responder o que é que foi perguntado. Sim. É basicamente isso, né? Com qualidade na resposta. É mais fácil de consertar do que se fosse, por exemplo, uma série de coisas de transparência ativa. É um pouco mais difícil de resolver. Sim, e outra questão é que me mandaram mensagem pedindo a sua apresentação. Então, o pessoal está querendo muito ter acesso depois ao seu material que foi apresentado. Então, por favor, quando você puder compartilhar conosco, a gente encaminhará para todos depois. Mas nós temos um horário muito apertado, não tivemos perguntas no chat, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação hoje, pela sua apresentação. Foi super esclarecedora. A gente tem muita gente da prefeitura aqui participando hoje, de muitas áreas, e ter essa participação e ter esse interesse, né, das pessoas pedindo apresentação, querendo acompanhar isso mais detalhadamente depois, é muito gratificante para a gente, porque a nossa secretaria é uma secretaria nova. Ela tem a estrutura que tem hoje de janeiro para cá, né? Antes a gente estava com a comunicação, então estava um pouco ali com mais de um interesse na pasta, mas agora a gente é só transparência e dados abertos, então a gente está inteiramente focado nessas temáticas, mas é muito gratificante a gente estar nesse encontro hoje, que faz parte também do time Brasil, e ter esse público que a gente tem aqui hoje, assim, dentro do que a gente consegue tradicionalmente atingir, né, de participação, é muito gratificante. Então, muito obrigada, Márcio, muito obrigada, Sérgio. E, bom, não sei se o Neto quer comentar alguma coisa. Daniele, só um comentáriozinho, acho que parabenizar vocês aí pelo evento, né, que está transcorrendo aí. Acho que é muito importante incentivar a participação tanto dos servidores, né, como também do público geral, para eles entendam a importância que tem essas informações que são disponibilizadas e do retorno que isso pode dar em termos de políticas públicas para a população, principalmente a população assim mais carente dos recursos, que é a população mais pobre, né? Isso mesmo. E até o que a gente tem buscado, a gente está fazendo essa primeira vez, né, esse formato online de evento, aberto ao público, a tanto servidor quanto sociedade. A gente tem sociedade civil também participando aqui hoje, que é um evento gratuito e foi divulgado, mas a gente também está tentando ir em outros bairros, ir em escolas, sabe? Atingir esse público. A gente foi semana passada numa universidade, também fomos numa ETEC aqui da cidade. Então, a gente está tentando não só também realizar esse evento dentro da prefeitura ou de forma online, a gente está tentando sair mesmo e atingir outros bairros, outros distritos pela cidade, para a gente conseguir diversificar, né, o público o máximo possível. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada, gente. Queria agradecer, então, ao Márcio, né, e ao Sérgio da CGU por essa fala muito esclarecedora. Foi muito bom, assim, acompanhar de fato todas essas questões. Obrigadão, gente. A gente está super à disposição também, para o que precisar. Ok, obrigado, pessoal, e boa continuidade do evento aí, né? Eu não posso, gostaria de continuar, mas eu não posso continuar. A agenda é bem complicadinha aqui para a gente da CGU, mas tenho certeza, eu vi a programação ali, vem o pessoal da Prefeitura de São Paulo agora, estão em ótimas mãos ali, vão ver bons exemplos. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Bom, caso queiram ficar também, Sérgio, Márcio, eu sei que o Márcio tem agenda, mas Sérgio, caso você queira ficar, fique à vontade, tá bom? Bom, então, dando continuidade, nós vamos agora... Tá. A gente vai precisar só